Fala aí, galera do Ranking, beleza? Vamos falar hoje de um assunto que está na pauta política, na agenda da Câmara e do Senado, que é o tema da tal da autonomia do Banco Central. Pode parecer um tema meio chato, mas vamos tentar fazer ele ficar bem interessante agora, misturando conceitos de economia e política. E o que significa essa tal de autonomia do Banco Central? Para entender isso, vamos pensar que o Banco Central é o órgão responsável, acima de tudo, pela definição das taxas de juros, né? Ele define qual vai ser a taxa base da economia. O que seria a não autonomia, né? O que seria o modelo sem essa tal da autonomia, que é o que tem hoje no Brasil? O Banco Central é dirigido pelos seus diretores, pelo seu presidente do Banco Central, e esse cara é nomeado pelo presidente da República. O presidente vai lá e fala, vai lá e faz seu trabalho no Banco Central. E lá no Banco Central, ele tem como meta, em tese, na teoria, né? Por que o Banco Central existe? Ele existe para defender a credibilidade e o valor da moeda do país. A moeda do país, ela pode valer mais ou menos. Mais como, por exemplo, dólar e euro, ou menos como, por exemplo, o bolivar da Venezuela, ou o peso argentino, né, que as pessoas não vale praticamente nem para limpar a bunda. E nas economias existem instrumentos que podem ajudar o país a manter a sua economia estável e crescendo ou atrapalhar. Um dos principais, talvez o principal de todos, é a tal da taxa de juros, a famosa taxa base de juros da economia, né? Que é basicamente quanto o governo vai pagar para alugar o seu dinheiro. O governo fala, eu tenho déficit, eu preciso de dinheiro aqui, me empresta a grana. Você vai lá e dá o dinheiro para o governo e ele vai te pagar um juros, que pode ser maior ou menor, de acordo com o que o Banco Central definir. Se o Banco Central baixar esses juros, significa que você vai ter menos interesse em dar o dinheiro para o governo e você vai fazer alguma outra coisa com o seu dinheiro. Ou você vai torrar, sei lá, vai para o restaurante, vai viajar, ou você vai investir em alguma outra coisa, né, em ações, vai comprar uma máquina, vai investir em alguma coisa para a empresa, ou fazer um financiamento, ou vai comprar uma TV aí na loja, uma geladeira e tal, e isso tende a aquecer a economia. Inclusive porque a taxa base do Banco Central, ela baliza as demais taxas. Então se o Brasil está pagando, sei lá, para você 2%, na hora que você for aplicar seu dinheiro lá no Itaú ou no Bradescão e tal, eles vão basear nesses dois para te pagar o que for que tiver lá depositado. Por outro lado, se a economia está muito aquecida, né, o consumo começa a vir, todo mundo quer comprar, o juro está muito baixo e não tem produção suficiente de bens, o que você vai ter? Uma produção fixa, todo mundo querendo comprar, isso vai gerar mais inflação, mais desequilíbrio econômico. Aí nesse momento, espera-se do Banco Central que ele eleve as taxas, né, eleve as taxas de juros, se tiver muita especulação, muita bolha imobiliária, os preços subindo de tudo, né, tanto de produtos quanto de imóveis, quanto de terrenos, o Banco Central espera-se que ele aumente a taxa, é tipo um remédio amargo na economia, né? Que aí o pessoal falou, opa, peraí, a taxa de juros está muito alta, talvez eu não vou consumir, se eu fizer um financiamento vai ficar caro, deixa eu guardar, deixa eu aplicar o dinheiro, emprestar pro governo brasileiro, e aí você esfria a economia. E aí a pergunta vem, bom, mas por que esse negócio de autonomia do Banco Central, né? Qual que é a diferença? O problema é que, atualmente, não no Brasil, mas em todos os países tem esse problema, o Banco Central, quando não tem autonomia, ele está subordinado aos caprichos dos políticos, certo? Tem acima dele um presidente da República. Então imagina uma situação super real, o presidente da República no ano eleitoral, ele quer ser reeleito, obviamente, que político quer ser reeleito, esse é o objetivo deles, né? Se você é prefeito, você quer ser governador, se é governador, você quer ser presidente, o presidente quer ser reeleito, o senador quer ser reeleito. Político existe para ser reeleito, não vamos nos iludir, o cara vive disso. Se ele não for reeleito, ele vira um nada. Então não se assuste se você vê um político fazendo tudo o que ele puder ao alcance dele para ser reeleito. Cabe a nós, cidadãos, criarmos um jogo inteligente em que para o cara ser reeleito ele precisa fazer coisas boas, ao contrário de hoje que se o cara fizer besteira ele é reeleito, porque o jogo leva a isso. Imagina que você está naquele exemplo lá do presidente da República e aí a economia começa a superaquecer, está tendo inflação, o presidente do Banco Central te liga e fala, senhor presidente, precisamos subir os juros urgente para conter a inflação. Ele fala, mas espera aí, se eu subir o juro, o que vai acontecer com a economia? Vai esfriar a economia, senhor presidente, vamos ter um pouco mais de desemprego, mas nós vamos conseguir segurar a inflação e senão depois vai ser pior ainda. E aí o presidente da República ele tem duas opções. Ele pode fazer a medida correta para o Brasil a longo prazo, dar o remédio amargo, dar uma esfriada na economia, vai ter um pouco mais de desemprego, mas pelo menos o país não vai ficar descontrolado as suas contas públicas, não vai ficar descontrolada a inflação, vai esse monstro, né, da inflação vai ficar guardado na gaveta, mas ele pode perder popularidade e pode até arriscar a eleição, porque ele está disputando pau a pau com aquele candidato da oposição, ou então ele pode chegar para o presidente do Banco Central e falar assim, queridão, é para você manter o juro baixo, baixa mais ainda porque eu quero a economia bombando na época da eleição. Não, senhor presidente, não posso fazer isso, não é responsável. Você não vai fazer, então eu vou arrumar quem faça. E assim vai que o presidente do Banco Central, que está abaixo do presidente da República, acaba fazendo o que é mandado. Essa é a situação atual da não autonomia. Num regime de autonomia do Banco Central, como acontece na maior parte dos países sérios do mundo, né, a União Europeia tem autonomia, Estados Unidos tem autonomia,
Canadá tem autonomia, Inglaterra tem autonomia. Qual que é a regra? É uma regra que está se discutindo agora no Brasil, está indo para a pauta, felizmente parece que vai ser votado. O Arthur Lira, o novo presidente da Câmara, está se manifestando positivamente em relação a essa pauta, um grande mérito, bola dentro dele, tem que reconhecer. Então presta atenção, nessa nova regra, se for aprovada do jeito que o Congresso está falando, o presidente da República continua nomeando o presidente do Banco Central, claro, porém ele só pode fazer isso uma vez no mandato, no meio do mandato. Então, sei lá, Bolsonaro ou quem quer que seja, chegou na metade do mandato, que ainda não está no calendário eleitoral, ainda está longe, aí ele fala, ó, fulano vai ser o presidente do Banco Central. E aí esse cara tem autonomia e estabilidade e não pode ser demitido durante 4 anos, até a metade do mandato do próximo presidente da República. Note que você casou o calendário eleitoral para ficar longe da escolha do diretor do Banco Central. Então você criou uma autonomia, você criou uma isenção, você criou um cara técnico que está protegido teoricamente das pressões políticas e que se chegar no ano eleitoral um cara na canetada e falar, ô cara, baixa o juro aí na canetada que eu preciso ser reeleito, o presidente do Banco Central vai ter, por essa teoria, poder dizer, dane-se, não tô nem aí, não respondo pra você. E claro que tem condições de mandar o cara embora em caso de crime, alguma coisa muito grave, se o Senado aprovar tal, mas você blindou bastante essa questão da economia. É um fato comprovado já que a inflação média em países com autonomia do Banco Central é muito menor do que a inflação em países sem autonomia. O mercado, os investidores, as pessoas que investem, que apostam no país, os consumidores, todo mundo confia mais no país, o país fica mais confiável quando o Banco Central responde tecnicamente, matematicamente, cientificamente às necessidades do controle da inflação do que aos humores dos ventos políticos de cada momento. Então, pessoal, tá aí as reflexões sobre o tema da autonomia do Banco Central. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.